pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui juntos para apresentar mais uma aula trazendo um conteúdo da matemática básica no nosso canal O Mundo da Matemática e tratando do assunto os ângulos notáveis. Estamos demonstrando o porquê dos valores que geralmente usamos em tabela assim, porque são esses os valores. Já demonstramos os ângulos de 30 e de 60 graus, o seno de todos esses dois ângulos, o 30 e o 60. Faltou então concluir o seno, cosseno, tangente de 45 graus, tá certo? Na aula anterior, aqui no canal mesmo, nós temos a aula referente ao seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. No final dessa aula, lá no finalzinho, vai ter um ícone aqui nessa tela, em qualquer lugar aqui da tela, provavelmente aqui. Você vai ter um ícone que, clicando nele, você vai ter essa aula que, se você não viu, seria importante você dar uma olhadinha, tá bom? Então vamos lá aqui. Vem comigo, ângulos notáveis, demonstração. Vamos considerar o triângulo isósceles, que é esse desenhado aqui, ó. Qual o nome dele? É ABC, ângulo A, triângulo A, B e C. Onde por Pitágoras iremos calcular a medida de sua hipotenusa. Muito bem. Eu desenhei aqui um triângulo isósceles, lembrando que o triângulo isósceles, ele é um triângulo que, dos três lados, dois têm as mesmas medidas e o outro medida diferente, tá? Nas aulas anteriores, utilizamos o triângulo equilátero, tá? Mas, por conta de ser um ângulo de 45 graus, vamos utilizar o triângulo isósceles porque os seus ângulos agudos, por terem lados iguais, medem 45 graus. Lembrando que a soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo, ou seja, somando um ângulo ao outro, tem que dar 180 graus, sempre. Então a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Se um deles é 90 e os lados e dois lados são iguais, a medida dos outros dois ângulos só pode ser 45 graus por ter lados iguais esse triângulo, tá bom? Por isso estou utilizando esse triângulo aqui, por ter ângulos de 45 graus. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu tenho que descobrir por que esses valores estão aqui. Existe um porquê. Mas antes disso, eu tenho a medida desse lado do triângulo, estou chamando ela de L, não sei a medida numérica, coloquei um valor de uma letra. Como no caso de triângulo isósceles, um lado é igual ao outro, aqui eu também tenho que chamar de L, o mesmo valor. E o lado diferente é o que eu não sei quem é ainda e eu vou descobrir. Nesse caso, além de ser um triângulo isósceles, ele também é um triângulo equilátero. Aliás, um triângulo equilátero não, um triângulo retângulo. Porque o triângulo retângulo é o único triângulo que tem um dos ângulos de 90 graus. Então, ele é um triângulo isósceles por ter dois lados de mesma medida e é também considerado triângulo retângulo porque um dos seus ângulos tem 90 graus, é um ângulo reto. Então, ele é um triângulo retângulo isósceles. Muito bem. Bom, se ele é um triângulo retângulo, esse lado aqui, ó, que eu não sei ainda quanto ele vale, que fica de frente ao ângulo reto, ele é a hipotenusa. E não sei quanto vale esse lado. Já dei valor a esse lado de L, portanto lá eu não sei ainda. Para que nós possamos então demonstrar o ângulo de 45 graus, é necessário que tenhamos o valor de todos os lados do triângulo e está faltando esse. Portanto, vou utilizar o teorema de Pitágoras para que então consiga calcular a medida da sua hipotenusa. E o que me diz o teorema de Pitágoras? Nós temos aula aqui no canal a respeito do teorema de Pitágoras. Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, como estou fazendo aqui. Então, fazendo o cálculo aqui, vamos ter o seguinte, acompanha comigo. O x ao quadrado eu mantenho, estou chamando de x, uma interrogação aqui, tá? Não sei quem é, poderia ser qualquer valor, estou chamando de x. Muito bem. Somando L ao quadrado mais L ao quadrado, eu vou obter 2L ao quadrado.
Muito bem. Para encerrar esse cálculo, pelo menos para descobrir o valor da hipotenusa, eu faria o seguinte. Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Vou continuar aqui, ó. Eu tiro raiz quadrada dos dois lados. Ok? Uma forma de eu eliminar o expoente 2 é tirando raiz quadrada dos dois lados. Logo, vamos ter aqui um conteúdo sobre radicais. Então, nós vamos entender melhor essa parte, tá bom? Então, aqui eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado. Eu posso eliminar o índice com o expoente. E aqui eu posso fazer isso também. E o x sai de dentro da raiz. O L que está ao quadrado sai de dentro da raiz. E aqui fica o 2. Pronto. Descobri que o meu x é L raiz de 2. Então, o valor da hipotenusa, vou até apagar aqui, ó, é L raiz de 2. Muito bem. Bom, então agora conhecendo a medida de todos os lados do triângulo isósceles, podemos começar então a fazer a demonstração do porquê o seno de 45 e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o porquê a tangente de 45 é 1. Então, vamos dar um corte no vídeo e em seguida a gente vai ter a lousa aqui apagada e vamos começar a fazer a demonstração. Já voltamos. Muito bem, pessoal, estamos de volta e agora vamos fazer a demonstração, né? Veja bem que eu teria que ter o valor da hipotenusa do triângulo isósceles para então começar a fazer um cálculo de porquê do seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45 são esses valores. Minhas contas vão ter que bater aqui, ok? Então vamos começar com o seno. O que é seno? Bom, o conceito de seno de um ângulo também foi dado nesse canal, tem aula sobre isso, você pode dar uma olhadinha para que se você ainda não tem o conhecimento. Então vamos lá. Seno, tendo aqui as minhas informações, ele é o cateto, é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então sempre eu vou olhar para os ângulos agudos. Tanto faz eu começar por aqui como aqui, porque os dois são ângulos de 45 graus. Então, tanto faz. Se eu olhar, o meu olhar estiver para cá, o meu cateto oposto vai ser aqui o L. Se o meu olhar estiver para cá, o meu cateto oposto também vai ser o L. Por isso que seno e cosseno de 45 tem o mesmo valor, porque o ângulo é o mesmo, certo? Nem precisava calcular aqui, mas vamos fazer a conta aqui também. Então vamos lá. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então ficará assim, ó, L sobre L raiz de 2. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ok? Bom, eu posso fazer o seguinte aqui, eu posso dividir L por L e ficaria raiz 1 sobre raiz de 2. Ora, não chegou no meu valor aqui raiz de 2 sobre 2. Acontece que, como eu expliquei na aula anterior, quando temos numa fração o denominador sendo uma raiz, nós temos que efetuar algo chamado racionalização, que é, na verdade, multiplicar o numerador e o denominador por essa raiz que está no denominador. Então eu farei o seguinte, vou copiar isso aqui novamente e multiplicar tanto em cima como embaixo pela raiz de 2 que estava ali embaixo no denominador. Estou fazendo meus cálculos, eu tenho 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2 é 4, então raiz de 4. A raiz de 4 todos sabemos que é 2. Pronto. Está aí. Seno de 45 é raiz de 2. O cosseno vai dar a mesma coisa. Por quê? Não precisava nem de fazer meus cálculos aqui, porque usando esse mesmo ângulo, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E no caso desse ângulo, tanto o cateto oposto como o adjacente tem a mesma medida, porque se trata de um triângulo isósceles. Os dois lados é L. Então vai ficar igual isso. Olha,
Cosseno de 45 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Vai ficar igual isso. Então, olha só. Opa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Vai ficar igual de cima. E nem vai precisar fazer essa conta toda. Já sabemos que vai chegar nisso aqui. Então, eu já vou pôr até o resultado. Olha lá. Certo? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quando é seno, é cateto oposto sobre hipotenusa. Como os dois lados são L, vai dar o mesmo valor. Certo? Muito bem. E a tangente de 45, para encerrar essa aula, o que seria tangente? Cateto adjacente, aliás, cateto oposto, tá? Temos uma aula explicando sobre isso, o que é tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se o ângulo de divisão for este, então o cateto oposto é este, sobre cateto adjacente. Se o ângulo de divisão for esse, dá o mesmo resultado, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai acontecer que é L sobre L, ok? E um número dividido por ele mesmo é 1. Pronto. Então demonstrei aqui, também está demonstrado aqui. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E tangente de 45 é 1. Na próxima aula vamos fazer uma demonstração que tangente também é seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Vamos aprender que a tangente de um ângulo qualquer, alfa, é igual a seno desse mesmo ângulo dividido pelo cosseno deste mesmo ângulo. Isso também me faz chegar no resultado da tangente. Se você colocar o valor do seno que está aqui dividido pelo cosseno que está aqui, vai dar 1, vai dar 1. Então, o que é o seno de alfa nesse caso aqui? Trocando, colocando 45 aqui, ó. Vou colocar 45. Pode ser qualquer ângulo, tá? Qualquer ângulo. Como eu estou tratando do ângulo de 45, ó, vamos lá. Qualquer ângulo. Tangente de 30, de 60, qualquer ângulo. Tangente de 45 é igual o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Dividido por... Quem é o cosseno de 45? Não é a mesma coisa? Raiz de 2 sobre 2. E quanto é um número dividido por ele mesmo? Ou seja, a raiz de 2 sobre 2 dividido por ela mesma. 1. Portanto, tangente também pode ser calculada como tangente de um determinado ângulo é igual a seno desse determinado ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Tá bom? Na próxima aula vamos dar mais detalhes sobre isso. Espero que tenha gostado da aula. Deixe um joinha, dê um clique aí, ajuda o canal, por favor. Compartilhe na sua rede social, com seus colegas, amigos. E se você não é inscrito, se inscreva e acione o sininho para que quando tiver uma nova aula você seja notificado. Eu sei que estamos de férias, mas é sempre bom ter esse conteúdo aí armazenado. Quando você precisar dele, você tem ele com você, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.